Atos 2, a partir do verso 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Até aqui. Então, hoje é comemorado, no calendário litúrgico, domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, é a data que a igreja comemora o derramamento do Espírito, conforme o relato aqui de Atos 2, e isso é muito formativo, não é seguir o calendário por seguir. Nós temos muitos benefícios para a nossa alma, para a vida em comunidade, como igreja, e a maioria de nós cresceu, talvez, sem ter muito acesso a isso, né? Por causa, talvez, da tradição onde você cresceu, da igreja onde você cresceu, e ok, está tudo certo. E é interessante como, nos últimos anos, a gente tem tentado se debruçar, observar o calendário litúrgico, isso tem feito muito bem para a nossa alma como igreja, porque antes a gente pensava muito na Páscoa e Natal como sendo as duas grandes datas, né, do calendário cristão, e acaba virando em feriado e em um tempo para descansar, e sim, é um tempo para descansar, assim como as festas do povo de Deus, dos judeus, eram festivas, tinha comida, tinha bebida, tinha dança, mas o ponto é que hoje é mais um marco na data do calendário cristão, no calendário cristão, e esse ano, por exemplo, foi muito rico, o nosso culto de quarta-feiras de cinzas, marcando o período da quaresma que antecedeu a Páscoa e agora o Pentecostes. Então, tudo isso vai nos relembrando da história de Deus com o seu povo. Tudo isso vai redimindo o tempo nas nossas vidas. O nosso ano não é mais um ano que começa para acabar, mas é um ano onde o Senhor reconta a história dele com o seu povo e a história na qual nós fomos inseridos. Então, é muito especial nós observarmos isso hoje, como sendo o dia onde crentes, cristãos de muitas tradições ao redor do mundo celebram o derramamento do Espírito. E especialmente neste domingo nós somos lembrados de como precisamos deste derramamento, como precisamos ser cheios do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo disse que quando ele subisse, ascendesse aos céus, ele pediria ao Pai e o Pai enviaria o Espírito. E o Espírito é aquele que opera a obra da regeneração das nossas vidas, do novo nascimento. Estávamos mortos nos nossos pecados e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O Espírito nos regenera. É o Espírito quem está nos santificando. O Senhor começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai concluí-la. Amém? O Espírito é a garantia, Ele é o selo. Fomos selados com o Espírito para o dia da redenção. O Espírito tem santificado, Ele tem formado Cristo dentro de nós. O Espírito também é aquele que distribui os seus dons entre a igreja e capacita a igreja pelo seu poder para dar continuidade na missão de Deus, para avançar com o reino de Deus. Um ponto importante é que eu estou cada vez mais convencido de que sem este empoderamento, esse enchimento, essa operação do Espírito, a nossa proclamação, ela pouco alcança.
as nossas obras, elas têm pouca efetividade. Nós precisamos desse enchimento do Espírito. E eu lembro do profeta Zacarias, quando o Senhor falou através dele que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. E por vezes eu me percebo na minha vida me esforçando, me empenhando, juntando as minhas forças diante de situações que poderiam ser solucionadas mediante a operação, a intervenção do Espírito. Se eu esperasse em Deus no lugar da oração. E é interessante porque a gente vê aqui nesse relato um padrão que a gente pode observar e aplicar para as nossas vidas. O Senhor Jesus ordena que eles perseverassem em oração, que eles estivessem em oração, para que então eles recebessem a promessa do Senhor e a partir disso eles erguessem as vozes em adoração, em proclamação e a obra do Senhor avançasse. E, igualmente nas nossas vidas nós pulamos etapas por vezes, por não esperar demais do Senhor, por não clamar pelo poder do Senhor, por não nos dedicarmos no lugar da oração. Senhor, age nessa situação, faz alguma coisa, eu preciso da tua ajuda. Então eu quero refletir sobre isso, sobre esse padrão, sobre como nós devemos também perseverar em oração, receber mais da vida do Senhor em nós, para então darmos continuidade naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, na obra que Ele tem para nós. Diante da obra mais sublime que havia diante dos discípulos do seu povo, que é anunciar o Evangelho que muda, que transforma corações, é uma obra impossível para pessoas. Então, diante daquela obra sublime, Jesus manda que eles esperassem pelo enchimento, pelo revestimento do Espírito. Da mesma forma, nós temos essa obra sublime diante de nós, que não se limita apenas à proclamação do Evangelho, mas em tudo que o Senhor deseja ser glorificado nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor deseja receber glória. Em tudo isso, nós podemos contribuir para que o reino dele avance, o reino de justiça, de paz, de alegria. O ponto é que é importante nós observarmos esse padrão. O lugar da oração, esperar em oração pelo revestimento, recebermos a promessa e então irmos para aquilo que o Senhor tem para nós. E o primeiro ponto que eu quero observar com os irmãos é sobre esta perseverança em oração. Volta uma página comigo, em Atos 1:4. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Atos 1:4 diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Verso 8: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a gente chega no capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos perseveravam unânimes em oração, baseados nas promessas e na ordem de Cristo. No final de Mateus está o relato, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. São as últimas palavras de Jesus conforme o Evangelho de Mateus. Lucas, porém, ele acrescenta, no meio dessa grande comissão do Senhor, essa ordem de que eles não saíssem de Jerusalém, mas que eles esperassem pelo revestimento do poder que viria do alto. Então, nessa fala de autoridade, como aquele que é o Rei dos Reis, que governa sobre todas as coisas, ele dá uma ordem ao seu povo: permaneçam unidos, permaneçam nesse lugar de oração. E nós temos falado nas últimas semanas sobre o espírito de oração, e nós temos buscado isso, e eu dou graças a Deus, porque há muitos anos essa tem sido uma casa de oração, com seus altos e baixos, mas por pelo menos 15 anos, pessoas têm se dedicado a buscar pela presença do Senhor, a buscar pelo empoderamento do Espírito, a fazer deste lugar um altar de adoração. Semanalmente, incenso é levantado diante da presença do Senhor, que são as orações dos santos. Muitas vezes em uma pessoa, 2, 3, às vezes em mais. E eu sei que isso é obra do Senhor, é o Senhor que tem nos conduzido a este lugar, este é o espírito de oração que tem sido derramado sobre nós. E à medida que o Senhor nos dá deste espírito e nos dá de suas ordens, é necessário de nós obediência e perseverança. O texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam onde Jesus tinha mandado que eles estivessem.
E eles estavam perseverando, unânimes em oração. Foram 10 dias, desde a ascensão até o derramamento do Espírito. Pode parecer pouco tempo, mas não é. E é o tempo do Senhor. Mas foram dias onde eles perseveravam unânimes diante da palavra, diante das promessas e da ordem de Cristo. Isso nos ensina como a grande comissão ela é antecedida e sustentada pela oração. A obra da evangelização de todas as nações, ela foi antecedida e ela foi sustentada pela oração. Igualmente, tudo, meus irmãos, em nossa vida precisa ser antecedido e sustentado em oração. E a gente pode extrair daqui essa lição. Qualquer empreendimento, qualquer coisa na qual a gente se envolva, precisa estar de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra. Eles tinham uma ordem de Cristo. Vão, não se ausentem de Jerusalém até que vocês recebam o revestimento do Espírito. Qualquer coisa na qual a gente se envolva, nós precisamos sujeitar ao Senhor. Senhor, esta é a palavra do Senhor para mim. Esta é a vontade do Senhor para mim. E associado a isso, joelho. É joelho. Oração. É oração para começar, é oração para dar continuidade, é oração para terminar. Então Deus tinha algo grandioso para o seu povo e para isso acontecer de forma bem-sucedida era necessária a completa dependência do Senhor. Era necessário um revestimento do poder. Certamente o Senhor tem colocado desafios diante dos irmãos, Ele vai colocar ainda coisas grandes e desafiadoras diante de nós, que só serão bem-sucedidas se nós começarmos e terminarmos de joelhos, se nós começarmos e sustentarmos estas empreitadas, essas missões, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer de joelhos. Porque assim Ele nos capacita, assim Ele nos dá do poder do Seu Espírito, assim Ele nos dá da Sua orientação. E assim também Ele recebe maior glória, porque a gente faz com Ele, a gente faz no poder dEle. Qualquer coisa, meus irmãos, o Senhor deseja receber glória de tudo na nossa vida. São muitas as oportunidades onde Ele pode receber glória, onde a vida pode ser anunciada, a palavra pode ser pregada. O ponto é, precisamos obedecer a Sua palavra, precisamos perseverar no lugar da oração, mediante a Sua promessa. Então, eles perseveravam em oração para receber a promessa. Capítulo 2, versos 2 ao 4, diz, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, após perseverarem em oração, os discípulos são respondidos pelo Senhor. A igreja que ora, que levanta ao céu um som, recebe do Senhor uma resposta também. E é uma resposta barulhenta. Um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso invade e enche aquele lugar. O Senhor é fiel à palavra que Ele tinha acabado de dizer aos seus discípulos, e aquele era o cumprimento, aquela era a promessa do Espírito Santo, que não tinha sido predita apenas por Cristo, mas os profetas já anunciavam a descida do Espírito, aquele que iria escrever a lei de Deus no nosso coração, aquele que iria nos fazer vivos, nascer de novo, aquele que queria nos empoderar com a sua própria vida. E nós vemos ao longo das Escrituras inúmeras orientações nos encorajando à busca pelo Senhor. O profeta Jeremias diz, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Em Isaías, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Interessante a linguagem do salmista, porque ele fala para buscarmos o Senhor, o seu poder e continuamente buscarmos a sua presença. Então não é algo pontual, não é um único enchimento do Espírito, mas são contínuos enchimentos do Espírito. É uma vida continuamente desejosa de receber mais e mais e mais do Senhor. É continuamente que nós buscamos a sua presença. Textos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos Jesus falando, e o seu Pai, que vê a sua oração em secreto, lhe dará a recompensa. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O nosso Senhor é fiel.
Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. E diante de todas essas orientações, esses imperativos bíblicos, meus irmãos, nós devemos nos colocar diante do Senhor em oração e clamar: Senhor, cumpre a sua promessa, Senhor. É a tua palavra. O Senhor não é filho do homem para que minta. A gente pode fazer isso, a gente vê os profetas fazendo isso por diversas vezes. Senhor, lembra da tua aliança, lembra da tua palavra. Esse é um chamado para nós buscarmos o Senhor, para nós perseverarmos diante do Senhor em oração. E por mais que isso pareça bastante ousado, é uma orientação bíblica que a gente entre, chegue com ousadia diante do trono da graça. Diante das promessas, o Senhor disse que o Senhor recompensa a oração em secreto, o Senhor disse que quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, a porta vai ser aberta. O Senhor disse que aqueles que buscam vão receber mais do seu Espírito, vão receber do seu poder, da sua presença continuamente. Nós precisamos ir e permanecer nesse lugar de oração, tendo em mente as promessas do Senhor, porque a gente vai orar sem erro, entendeu? Não é coisa da nossa carne, a gente pode orar bem seguro, que é uma oração conforme a vontade do Pai. Jesus disse que se nós orássemos no nome dEle, nós iríamos receber. Aqueles que perseveram, aqueles que estão ligados no Senhor, que é a videira verdadeira, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai conceder a vocês. Nós precisamos nos achegar diante de Deus, tendo em mente as suas promessas, a sua própria palavra. Então, o que acontece é que Cristo é exaltado ao mais alto céu, em sua ascensão, e Ele pede ao Pai, e o Pai envia este Espírito. E o verso 2 diz que era um som como de um vento impetuoso. E nós vemos nas Escrituras o vento como sendo um símbolo do Espírito. Era conhecido do povo de Deus. No relato conhecido do Vale de Ossos Secos, o profeta Ezequiel vê um vale de ossos secos, o Senhor fala com ele: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Isso aqui apontava para a realidade da nova aliança. O povo de Israel, o povo de Cristo, aqueles que são os eleitos do Senhor, mortos em sua própria vida, sem a vida do Espírito. Em Pentecostes isso acontece, o Senhor sopra dessa vida, o Senhor sopra desse Espírito, o Senhor coloca-os de pé como um exército. Aqueles que antes eram temerosos, aqueles que antes fugiram, aqueles que antes traíram Jesus, deixaram Jesus, agora eles são colocados, homens e mulheres, não apenas os apóstolos, mas sobre todos, diz a palavra, o Espírito caiu, e eles são colocados em pé como um exército para dar avanço no reino de Deus, na obra do Senhor. Jesus, no diálogo com Nicodemos, ele diz que o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus também usa a figura, a linguagem do vento, em outro momento também, quando ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Isso nos ensina como nós precisamos crescer em discernimento, em rendição, quando o Senhor se refere ao Espírito Santo como um vento. Eu pensei no primeiro culto num exemplo, e eu repito, tem uma árvore enorme na frente da minha casa, e nessa época do ano ela tem muita folha, assim. Eu já desisti de limpar, porque não dou conta. Mas é muito bonito, mas não para quem mora onde tem. Mas o ponto é esse, nessa época do ano as folhas estão a ponto de caírem, né? É o ciclo, é o natural, assim. E qualquer vento conduz aquelas folhas, um vento mais forte conduz aquelas folhas. E Jesus está falando que o Espírito, como sendo esse vento, ele é aquele também que nos sopra. Agora, o ponto é, se a gente está disponível para ser conduzido, para ser soprado, para ser enviado, ou se a gente está agarrado. Em vez daquela folha, a gente é árvore. A Bíblia fala, né, que a gente é árvore, como árvore plantada. Essa não é, agora é a hora de outro exemplo, tá? Não é a hora de sermos como uma árvore plantada que não dobra, que não enverga, que não é conduzida. O Espírito é este sopro que sopra onde quer. Ele é soberano. Ele nos conduz para onde Ele quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é este som como de um vento impetuoso que enche aquela casa onde eles estavam. E o verso 3 diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Então, este é o cumprimento da promessa, o derramamento, o enchimento do Espírito Santo sobre a igreja, para o avanço do reino na terra. Então, irmãos, a tarefa que os discípulos, que os apóstolos tinham diante de si, ela era impossível, sem aquele revestimento. Tanto é que, a partir do momento onde o Espírito cai, eles se levantam com ousadia para proclamar, para pregar, para operar sinais e maravilhas, a ponto de obedecerem e permanecerem até a morte. Todos os discípulos, os apóstolos, exceto João, foram martirizados, é o que a tradição nos ensina. E muitos outros, e nesse momento, muitos outros irmãos ao redor do mundo estão sofrendo até as últimas consequências pela causa de Cristo. Pensa comigo, naturalmente ninguém dá conta, se não pelo revestimento do Espírito, se não pelo enchimento do Espírito. E é assim que a obra do Senhor avança, não é na nossa força, mas é pelo sopro, pelo poder do Espírito. E o texto diz sobre as línguas de fogo, e nós ouvimos o pastor Marcondes na semana passada falar sobre o dom de línguas, sobre as línguas espirituais, e a grande maioria dos comentaristas compreende aqui essas línguas de fogo como sendo um sinal de um empoderamento para a proclamação do Evangelho, porque na sequência a gente vai ver que as pessoas entendiam aquilo que estava sendo anunciado. E lá em Coríntios 14, quando Paulo fala deste dom de línguas, ele diz que ninguém entende aquilo que está sendo dito, exceto por interpretação, é uma oração, é algo entre nós e o Senhor, para edificação pessoal. Então, aqui essas línguas de fogo apontam para a realidade da presença gloriosa de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor se manifestou várias vezes na figura do fogo, indicando a sua pureza, a sua santidade e a sua glória. Uma das coisas que era lembrada na festa de Pentecostes pelos judeus, a primeira delas é que era a festa das colheitas, era a festa das semanas, onde eles apresentavam diante do Senhor o fruto, as primícias das suas colheitas, em forma de gratidão pelo aquele Deus que os sustentava, pelo Senhor que os sustentava. Mas com o passar dos anos também, os próprios judeus, os estudiosos, eles foram entendendo que essa data também dizia referência à data de quando o Senhor entregou a lei a Moisés no Sinai. E é interessante que em Êxodo 19 está o relato de o Senhor conversando com Moisés, e ele fala para Moisés estabelecer um limite ao redor do Sinai. E Deus fala, porque se você não colocar esse limite, o povo vai subir, eles vão morrer. É a minha presença gloriosa. Diz que o monte fumegou, igual o Salmo 104, como nós lemos mais cedo. O monte fumegava, trovões, relâmpagos, a presença santa do Senhor estava sobre o Sinai. Agora, olha a superioridade, a glória, a bênção da nova aliança, meus irmãos. Este mesmo fogo, esta mesma presença gloriosa, santa, bendita, cai sobre a igreja. Não tem limites, porque Cristo abriu aquilo que nos limitava de ter acesso ao Senhor. A morada do Espírito em nós permite que nós recebamos mais e mais dessa presença que continua sendo um fogo consumidor, mas que não nos consome, que não nos mata imediatamente por causa do sangue de Cristo, que nos lava. Nós fomos justificados pela fé, o Senhor tem bons olhos a nosso favor, olhos de amor por nós, de favor, de aceitação. Essa é a obra de Cristo, é a obra do Espírito. O mesmo fogo que incendiou o Sinai, que fumegou o Sinai, caiu naquele ajuntamento, naquela reunião de 120 pessoas. E a mesma presença do Senhor que está em nosso meio. Nós vemos o profeta Isaías também sendo purificado pelo fogo do Senhor. Diz que ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono e diante daquela visão, ele diz, ai de mim, eu estou perecendo. Ele estava como que derretendo diante da glória de Deus. Eu estou perecendo, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E aí diz que um serafim voa do altar do Senhor, trazendo na mão uma brasa viva, incandescente, o fogo. E com essa brasa, o anjo toca a boca do profeta, e ele fala, vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. E na sequência, o que acontece? O Senhor fala, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o fogo, as línguas de fogo que pousam sobre aquele grupo. É a presença santa de Deus purificando a sua igreja, perdoando-nos, lavando-nos dos nossos pecados, para fazer de nós arautos do Evangelho, aqueles que proclamam, aqueles que declaram as maravilhas do Senhor.
é o fogo santo do Senhor, não para nos matar, para nos consumir, mas para nos limpar, para nos purificar, para nos fazer mais e mais parecidos com Cristo, mais e mais cheios do Santo Espírito. Antes de Isaías falar a palavra, ele foi purificado. Então essas línguas aqui dizem respeito a essa capacitação para a proclamação, porque as pessoas compreenderam a mensagem em suas próprias línguas. E a gente vê isso sendo confirmado no capítulo 4 de Atos, dizendo que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Gente, mais um enchimento do Espírito, quanto mais melhor, se for todo dia, glória a Deus, é no tempo dele, ele sopra onde ele quer. Não é uma única vez. O grupo reunido aqui, a igreja muito maior agora, orando, tremeu o lugar, eles foram cheios. E então, com ousadia, anunciavam a palavra. Anunciavam a palavra uma vez que estavam cheios do Espírito. Há poucas semanas eles tinham medo, eles deixaram a Cristo. Após serem cheios, eles se levantam com ousadia para anunciar. Irmãos, ser cheio do Espírito é ter uma maior influência da ação de Deus em nós. É uma maior atividade do Senhor, do Deus Espírito, através das nossas vidas. Tudo muda, meus irmãos. Tudo muda, meus irmãos. O amor pelo Senhor aumenta, o amor pelos irmãos aumenta, a coragem para anunciar aumenta. A disposição para ir até aqueles que estão longe do Senhor aumenta. A pureza aumenta, a força contra os nossos maus hábitos, contra os pecados aumenta. Não é por força, pelo poder, é pela força do Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente precisa desistir de nós mesmos. Desistir da nossa força, que é muito pouca. E a gente precisa se render completamente a este Deus que nos enche, que nos habilita, que nos capacita a vivermos uma vida que dê glórias a Ele. É menos de nós mesmos e mais de Deus na nossa vida. Isso é o enchimento do Espírito. Então a igreja que se reúne, que persevera em oração, recebe a promessa. Então ela ergue a voz para adorar e proclamar. Verso 5 diz, estavam morando em Jerusalém os judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Quem eram essas pessoas que estavam ali? Judeus que viviam fora da terra de Israel, os judeus da diáspora, da dispersação. E então, nessas festas, ao longo do ano, do calendário dos judeus, as pessoas vinham e afluíam para Jerusalém, para comemorar, para celebrar, para adorar o Senhor, e era por isso que tinha um monte de gente lá naquele lugar. Gente do Oriente Médio, Ásia Menor, Norte da África, Europa, Arábia, todos ali para a comemoração da festa do Pentecostes. O ponto é que, quando eles começam a ouvir aquela voz, eles ficam tomados de perplexidade. No verso 11 diz, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Nós entendemos isso como sendo um dom, algo sobrenatural do Senhor, que capacitou aqueles irmãos a proclamarem as grandezas de Deus, de modo que todas aquelas pessoas entendessem nas suas línguas nativas, maternas. Agora eu pergunto, meus irmãos, diante dessa realidade, o que está sendo ouvido das nossas bocas? O que tem sido ouvido dos nossos lábios? Isso tem gerado admiração, perplexidade, curiosidade. O que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo nesse ajuntamento, naquela casa? O que tem sido ouvido das nossas bocas? Olha a orientação apostólica sobre nos enchermos do Espírito. Paulo diz, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E olha o que ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma forma de como sermos cheios do Espírito, Paulo diz, deixem-se encher, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. É ter a palavra de Deus na nossa boca, é sermos cheios da palavra do Senhor, cheios de gratidão, é continuamente termos hinos, palavras de adoração ao Senhor. Eu lembro na conferência, acho que de Pentecostes, do ano passado, se eu não me engano, da Igreja Esperança, lá de BH, o pastor Guilherme Nunes
pregou, e, enfim, ele é um crânio do grego, e ele e outros comentaristas entendem esses cânticos espirituais como sendo possivelmente cânticos em línguas, as línguas ininteligíveis a nós, palavras de adoração ao Senhor, ou também cânticos espontâneos. Por exemplo, a gente estava aqui orando, cantando, o irmão Israel aqui começou a cantar uma frase, nós entendemos que por vezes o Espírito nos conduz a cantar, a declarar, a falar algumas coisas que o Senhor deseja ouvir naquele momento. E Paulo diz, deixem-se encher entre vocês com salmos. Então, não é só espontâneo, tá? O salmo está aqui, está escrito, tudo certo. Salmo, hino, cânticos espirituais, tudo isso vai fazendo com que sejamos mais e mais cheios, com ações de graças. Quando estivermos entre nós, é bom jogar conversa fora, é bom dar risada, é bom falar da seleção brasileira, a gente tudo se iludiu e tal, a mesma porcaria, a seleção brasileira. Mas assim, você entende que aqueles que estão cheios do Espírito não conseguem conter essas coisas. E se nós não estamos e queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos nos estimular, falar das coisas do Senhor. O que o Senhor está fazendo na tua vida, meu irmão? Como está? Orar junto, estar junto, pedir ajuda, fortalecer uns aos outros. Ele diz, encham-se do Espírito. Ele está falando para a gente adorar a Deus juntos. Isso não só aqui, domingo é muito pouco, gente. É 1 hora, 2 horas da tua semana. É ao longo do dia, ao longo da semana, fortalecendo um ao outro. Essa semana no PG, uma irmã contou uma história interessante, e ela é da área da saúde. E tinha um paciente com alguma questão, alguma neurodivergência, e ele tinha um hiperfoco. Eu não sei explicar direito, assim, mas é uma dificuldade de focar em qualquer outra coisa. A pessoa se dedica ali a uma única coisa e fica naquilo, e isso é muito variado, né? Mas era uma criança, assim, e que ela tinha um hiperfoco em louvor, em música. E a irmã estava muito mal naquela semana, assim. E ela disse que estava no computador trabalhando, e estava uma semana difícil. E aí a mãe do menino estava lá, e ele ficou 3 horas e meia na clínica, hospital, não sei. E por 3 horas e meia cantando o mesmo hino, um hino pentecostal ainda, dos bons, assim. E ela falou que aquilo no início, assim, tipo, meio... tal. Só que aquilo começou a tocar ela, aquilo começou a encher ela, assim, e ela disse que aquilo deu uma força para ela ao longo da semana. Tipo, uma questão relativamente simples, assim, uma criança ali com um hiperfoco, assim, mas, cara, adorando ao Senhor, cantando, sabe, do jeitinho dela. E aquilo foi mexendo dentro dela. E a gente tem que ter em mente que nós temos essa capacidade de gerar vida, de mudar o ambiente onde nós estamos a partir daquilo que sai da nossa boca. Se é só desgraceira, se é só tristeza, lamento, meu Deus, não tem jeito, não vai ficar alegre o ambiente. Tem espaço para isso. A igreja serve para isso, para a gente ouvir os irmãos. Mas Paulo diz, encham-se do Espírito, louvem o Senhor, deem graças ao Senhor, falem salmos, hinos, cânticos espirituais. O apóstolo Tiago diz que ele pergunta, né, será que da mesma fonte, ele está falando da boca, pode sair água doce e água amarga? Da mesma boca pode sair louvor ao Senhor e palavras ruins? Infelizmente pode. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito, que para que da nossa boca saia louvor ao Senhor, saia lamento, sim, no momento certo, saiam orações apresentando a nossa alma, pedindo socorro ao Senhor, sim, mas vocês entendem, tudo em orientação, guiados pelo Espírito, de maneira que o agrade. Nesse mesmo capítulo, Tiago diz que aquele que domina a própria língua é perfeito, é o órgão mais difícil de ser dominado no nosso corpo. A gente vai morrer e vai continuar deslizando, pecando com a nossa boca, falando mal de alguém, sendo duro, sendo grosso, falando alto. Aquele que domina é maduro, aquele que domina é perfeito, é o que diz. E o ponto é que aqui aparecem línguas como de fogo, então o Senhor, no enchimento do Espírito sobre aquele povo, Ele domina a língua deles. Para quê? Para declarar as palavras do Senhor e para anunciar o Evangelho do Senhor. Eu preciso muito disso, gente. É muito frustrante você sair de um culto delicioso, de uma reunião de oração. Aí eu chego em casa e eu falo com a Bel do jeito que não devia. Eu penso, meu Deus, miserável homem que eu sou, Senhor, corta essa minha língua, tem misericórdia. É muito frustrante, gente. Parece tão insignificante, mas é tão forte essa luta dentro de nós, para que a nossa boca dê apenas glórias ao Senhor, para que da nossa boca saiam apenas palavras doces. E pensando ainda sobre este efeito do derramamento do Senhor, sobre a adoração e a proclamação, eu quero ler um trecho deste livro, do Lloyd Jones, o nome é Avivamento,
E é um livro em comemoração ao centenário do avivamento do país de Gales, de 1859. Ou seja, em 1959 ele pregou uma série de sermões lá na igreja de Westminster. E ele diz o seguinte: quando a igreja está numa condição de avivamento, pausa, Atos 2 é um avivamento, né? Às vezes alguém não está habituado com o termo, mas é este derramamento generalizado do Senhor. Diz que a presença do Senhor caiu sobre todos. E no primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram, depois mais 2.000, isso é um avivamento. E ele diz, sendo ele morador do país de Gales, então, essa série de sermão era em comemoração ao centenário, mas ele ainda na infância também presenciou o avivamento de Gales de 1904 e 5, antes de ele ir para Londres. Então, o cara tinha esse desejo incessante no coração dele de experimentar novamente um derramamento do Espírito. Era alguém com propriedade para falar. Era alguém que os parentes viam e falavam, que os amigos viam e falavam, e que viu o fruto do derramamento do Senhor. E ele diz que quando a igreja está numa condição de avivamento, vocês não precisam exortar as pessoas a louvarem a Deus. Vocês não conseguirão fazê-las parar. Elas estão tão imersas na presença de Deus. Até mesmo os seus rostos mostram isso. Ficam transfiguradas. Uma expressão celestial vem sobre os seus rostos, que expressa esse regozijo, este louvor. Não podemos ver que é disso que a igreja precisa hoje em dia. As pessoas ficam do lado de fora porque acham que os cristãos vivem vidas tão miseráveis. Às vezes damos a impressão de que aqueles que estão ao lado de fora são muito mais felizes do que nós. No entanto, quando o Espírito Santo é derramado, as pessoas são cheias deste regozijo. Não é algo superficial, carnal, forçado. É algo que vem de dentro, o poder do Espírito Santo irradiando da personalidade toda e dando uma alegria que é indizível e gloriosa. Nesse trecho ele está comentando justamente sobre essa parte, este relato de Atos, porque foi exatamente isso que aconteceu. As multidões afluíram àquele lugar porque se fez ouvir uma voz de adoração, uma voz de proclamação. O que está acontecendo? Nas páginas seguintes, Lloyd Jones começa a criticar os métodos de crescimento de igreja. E ele fala que quando o Espírito se derrama, não é necessário gastar um centavo com publicidade, porque a presença viva do Senhor começa a atrair a si aqueles perdidos. Não é isso que Jesus disse? Eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim, a todos. Nós podemos crer, meus irmãos, que se o Senhor se derramar sobre nós, vai ficar muito menos dificultoso, muito mais fácil anunciar a vida de Cristo, espalhar o amor de Cristo, seja onde for. Tem algum autor, eu não lembro quem, mas diz que um incêndio não precisa ser anunciado. As pessoas sabem quando tem algo pegando fogo, uma fumaça começa a subir, começa a causar um pânico. Esses caras estavam admirados, atônitos, perplexos, o que está acontecendo? Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? É porque a presença do Senhor estava enchendo aquela casa e aquelas pessoas. E ainda tem uma outra coisa que nós podemos tirar desse texto. O Espírito Santo nos habilita a comunicarmos, sim, as suas palavras, mas de modo que elas sejam entendidas. Não é apenas anunciar o Evangelho em português para uma pessoa de língua portuguesa. Isso não necessariamente vai surtir efeito. Mas eu entendo também que isso nos chama a uma sensibilidade, a um discernimento de como comunicar a palavra do Senhor aos nossos familiares. É tão difícil o conflito geracional. Tem pai que me procurou com seus 60 anos, assim, eu não consigo, meu filho é adolescente. Eu pensei, meu Deus, eu também não sei o que te falar. A gente precisa da graça do Senhor. A gente precisa dessa sensibilidade, dessa capacidade de fazer a nossa palavra entendida. E isso é obra do Espírito Santo. Sensibilidade, discernimento, aproveitar bem as oportunidades para dar razão da nossa fé, da nossa esperança, para anunciar a palavra do Senhor. Então nós vimos que na igreja de Atos eles perseveravam em oração. Eles receberam a promessa do Espírito Santo e então eles ergueram a voz para adorar e proclamar. Na sequência do relato, a gente vê que Pedro se levanta, Pedro ergue a voz, a Bíblia é muito clara em dizer isso. E ele começa a falar acerca da história da redenção, desde o Antigo Testamento. Ele fala da profecia de Joel, ele fala de Cristo, milagres, prodígios, sinais, fala que Cristo foi morto e que o Pai derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, a promessa do Espírito Santo. E o que acontece é que
Os irmãos que estavam atônitos, maravilhados, perplexos, diante do anúncio da palavra de Deus, eles falam, o que a gente faz agora? E Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados de vocês. Um acréscimo de quase 3.000 pessoas naquele dia que aceitaram a palavra, que creram em Cristo, que receberam do Espírito. Isso tudo nos encoraja, meus irmãos, a fazermos o mesmo. Perseverarmos em oração, pessoalmente, como Cristo nos orientou. Vai lá no teu quarto, em secreto, se tranca lá. Ora ao seu Pai em secreto, que Ele vai te recompensar. Mas isso nos encoraja também em família, em reuniões, aqui na igreja, nos pequenos grupos, em encontros informais, a buscarmos mais e mais desse enchimento do Senhor, mais e mais da presença do Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele responde, porque Ele derrama aquilo que nós temos pedido, que nós temos buscado. Isso nos encoraja a perseverarmos em oração, para recebermos a promessa, estarmos abertos e desejosos pelo enchimento do Espírito Santo, para que então nós ergamos as nossas vozes em adoração e em proclamação, para fazer Deus conhecido. Uma vida toda de adoração. É deixar que transborde de nós essas palavras. Assim como um copo de água, se ele vai sendo cheio, ele transborda sem querer, entendeu? É um enchimento do Espírito, que é uma vida que começa a transbordar, que a gente não consegue conter. Assim como diz o salmista, de boas palavras transborda o meu coração. É a vida do Senhor dentro de nós, o nosso coração, a nossa boca transbordando de boas palavras. Deus deseja ser conhecido através de cada pessoa sentada aqui. Vou fazer isso. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala, o Senhor quer ser conhecido através de você. Fale isso. Agora fala assim, o Senhor pode também ser conhecido através de você. Ele não quer só, mas Ele pode ser conhecido através de você. Vamos lá, isso. Boa. Agora, o Senhor deve ser conhecido através de você. O Enoque soprou essa. A maioria de nós não sairá amanhã em alguma viagem missionária, provavelmente, pregando o Evangelho nas cidades. Mas nós podemos sair daqui hoje cheios do Espírito, amém? Para onde nós estivermos, sermos os instrumentos do Senhor. Se todo mundo fosse para o campo missionário, se todo mundo fosse para a missão, e aí? E na tua empresa? Quem que ia pregar? E na tua casa? E na tua família? Quem que vai pregar o Evangelho? E a insegurança, meus irmãos, é a coisa mais normal do mundo. Ver os profetas, eu sou novo demais, eu não falo direito. Ah, mas quando o Espírito Santo desce, tudo muda, gente. Você não precisa de um seminário, você não precisa de um curso de teologia. Você precisa anunciar a palavra do Senhor cheio do poder, cheio de vida. Você precisa amar em tudo que você faz. Ser uma testemunha fiel no seu ambiente de trabalho, na sua família, estando atento às oportunidades que o Espírito dá. Estando atento e se permitindo ser soprado. É isso, é isso. Isso aqui não é para trazer peso, para trazer dúvida, como que eu faço, mas é, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sopra na minha vida, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Para onde o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Eu lembro do relato de Paulo, que ele diz que eles estavam indo para determinada cidade e eles foram impedidos pelo Espírito. Gente, eles estavam indo pregar o Evangelho. Eles não estavam indo farrear. Eles estavam indo pregar o Evangelho e o Espírito os impediu. Por quê? Ele tem os seus motivos, ele sabe, ele é o dono de tudo. A gente precisa dessa sensibilidade, de estarmos disponíveis a sermos guiados e conduzidos pelo Senhor. Na vida comum do lar, no trabalho, na faculdade, transbordar a presença de Deus. E por fim eu quero pensar com os irmãos, às vezes isso aqui pode parecer algo ainda muito distante de alguns. Por que nós precisamos disso? Por que nós precisamos perseverar em oração? Por que nós precisamos receber demais o Espírito? Por que nós precisamos proclamar, anunciar, louvar, adorar e proclamar a mensagem do Evangelho? E eu quero ler com vocês Apocalipse 5. Abram comigo, por favor. Apocalipse 5, a partir do 6. Eu quero tentar, a partir disso, responder essa pergunta. Por que a gente precisa disso? Diz assim,
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha lá, estamos enchendo, meus irmãos, as taças de ouro diante da presença do Senhor, com as orações. Verso 9, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Senhor, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Porque nós precisamos perseverar em oração? Porque nós precisamos buscar o Senhor? Porque nós precisamos ser cheios do Espírito? E por que nós precisamos abrir a nossa boca? Porque o Cordeiro é digno. Porque o Cordeiro é digno. O texto diz que ele foi morto e com o sangue dele ele comprou para Deus gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, nós aqui fomos comprados pelo Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus, como disse Pedro. O ponto é que aí fora existem muitas outras pessoas que foram compradas por Cristo. Já está certo, está reservado. Só que elas ainda não sabem. A nós cabe o quê? Proclamar essas boas novas, anunciar. Ah, Bruno, mas vai converter? Não vai? É eleito? Não vai? Isso daí é papo para o Senhor, para a Santíssima Trindade. A gente só precisa obedecer. Vocês vão receber o Espírito e vocês vão anunciar. Vocês vão ser cheios, vocês vão proclamar, vocês vão anunciar as grandezas. Lancem as sementes. É o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que faz o fruto vir. Você entende? A gente não está sozinho nessa, não é na nossa força, não é na nossa eloquência, no quanto que a gente conhece de teologia e blá, blá, blá. Cristo foi morto e com o sangue dele, ele comprou para Deus gente de todos os lados da terra, dos 4 cantos da terra. Esse texto fala para nós das orações que vão enchendo as taças. E ele fala para nós também que estes anciãos e os seres viventes se prostram diante dele e proclamam com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Então por que nós precisamos disso, meus irmãos? Porque o Cordeiro é digno de receber a sua recompensa. Como diziam os morávios, que se venderam como escravos para pregar o Evangelho, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Eu quero orar com vocês, coloquem em pé. A recompensa do sacrifício de Cristo está aqui. É receber glória de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos que Ele comprou com o seu sangue precioso. E isso através do som da igreja, através da minha, através da sua voz, meu irmão. Através de cada um de nós. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. Diga isso ao Senhor. Senhor, recebe a recompensa pelo teu sacrifício na minha vida. Recebe glória na minha vida, Senhor. Recebe poder, força, honra, louvor na minha vida, Senhor. Porque o Senhor é digno. O Senhor me comprou com o teu sangue. Essa dádiva, esse presente precioso. Que isso não pare em mim. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo sacrifício dele. O Cordeiro é digno da nossa perseverança, da nossa luta em oração.
O Cordeiro é digno de nos lançarmos à obra do Espírito e sermos cheios, soprados para onde Ele quer. O Cordeiro é digno da nossa exaltação, do nosso louvor. O Cordeiro é digno da proclamação. O Cordeiro é digno das nossas vidas derramadas diante dEle como ofertas no altar. Porque Ele derramou a sua vida por nós. Vamos lá, meus irmãos. Ofereça a sua vida diante do Cordeiro, diante desse a quem todo joelho vai se dobrar, toda língua confessa. Oferece a sua vida diante do Cordeiro de Deus, para que Ele seja glorificado, para que o sacrifício dEle em ti não seja em vão, mas continue a frutificar, para que o Senhor continue a ser glorificado nos muitos frutos. Vamos lá, levante a sua voz, ofereça a sua vida diante do Senhor. Ofereça a sua vida diante do Senhor. Peça por um enchimento do Espírito, peça por mais da presença do Espírito.